Nesta manhã de sábado, festa da conversão de São Paulo, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 12 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que aparecerão àqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, Deus sempre com esse olhar misericordioso para com seus filhos, para com a humanidade. É Deus que chama, é Deus que prepara, é Deus que envia aqueles que Ele escolheu em missão. Dizíamos ontem que o missionário, este enviado por Deus, não pode, não deve anunciar a si mesmo, mas levar uma mensagem que não é sua, é uma mensagem que é de Deus. E o missionário é apenas o instrumento. Então, que sintamos todos, discípulos e missionários de Jesus, mensageiros desta palavra. Precisamos anunciar aquilo que é de Jesus, aquilo que é de Deus e não aquilo que é nosso. Jesus chama os 12, os envia, faz ali algumas recomendações e este mandato maior: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Esse deve ser o versículo, ou essa deve ser a frase que deve ressoar aos nossos ouvidos, também ao nosso coração no dia de hoje. Jesus que envia, Jesus que manda com alguns poderes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Diz ainda o Evangelho: quem crer e for batizado será salvo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Este versículo 16 do capítulo 16 de São Marcos. Marcos 16, 16 é que diz: quem crer e for batizado será salvo. O meio pelo qual seremos salvos, em primeiro lugar, é por acreditar em Jesus, acreditar na sua palavra, acreditar na mensagem transmitida do missionário. Quem crer e for batizado será salvo. Primeiro, queridos ouvintes, que anunciar o Evangelho é anunciar Jesus, porque Jesus é o Evangelho, Jesus é a palavra viva do Pai. Então, anunciar o Evangelho a toda criatura significa anunciar Jesus. Olhando para a vida de Jesus, pelos seus
feitos, é a partir de aí que o Evangelho vai sendo construído, que o reino de Deus vai sendo implantado. E Deus continua chamando e continua enviando discípulos para anunciar também a palavra de Deus. Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Hoje, 25 de janeiro, celebrando a festa da conversão de São Paulo, somos convidados também a trilhar este caminho da conversão todos os dias. A conversão não é um momento, a conversão deve acontecer todos os dias da nossa vida. A conversão deve ser diária. Gostaria de convidar a você para, durante o seu momento de reflexão no dia de hoje, que você pudesse meditar também a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos de 3 a 16, que vai contar um pouco esta história, como aconteceu a conversão de São Paulo. São Paulo, que era um perseguidor, passa agora a ser um anunciador desse evangelho vivo. Passa agora a anunciar o próprio Jesus Cristo. E esse trecho dos Atos dos Apóstolos conta exatamente como foi essa conversão, como aconteceu esta conversão. Antes era Saulo, que era um perseguidor, que prendia os cristãos, tinha carta branca para prender, matar os cristãos, aqueles que professavam a fé. E um dia ele indo para Damasco, quando tinha também esta carta branca para prender e trazer para o seu chefe prisioneiros os cristãos, Paulo tem esse encontro com Jesus, esse encontro com o Evangelho, esse encontro com a palavra viva do Pai, com o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, Saulo, no caminho de Damasco, tem esta visão, uma luz forte que o deixa cego, uma luz que ele pergunta quem é e Jesus responde que era ele. Eu sou Jesus a quem você persegue, nos lembra este trecho da leitura. E Paulo então ficou como que extasiado ali. Paulo ficou cego e percebeu que aquela luz era muito forte para ele, pois ali foi o momento da sua conversão, o momento desse encontro com Jesus. Por isso a nossa conversão deve ser diária, porque o nosso encontro com Jesus também precisa ser diário, não é? E Paulo então foi conduzido até Damasco, conforme o Senhor tinha orientado. E a partir desse momento, Paulo passa a ser um evangelizador. Deixou de lado aquele mandato que não era o de Deus, para cumprir o mandato de Deus. E esse Deus que tem como lema: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então vamos pedir hoje a intercessão desse grande apóstolo São Paulo, esta coluna da igreja, pedir para que Deus, surpreendendo Paulo com seu amor irresistível, e que ele era implacável no judaísmo, tornou-se implacável na fidelidade a Cristo, na fidelidade ao Evangelho. Claro, depois deste momento, desse encontro com Jesus, depois da sua conversão. Foi também incansável na formação das comunidades e nos ministérios da igreja. Por isso, hoje podemos, assim,
experimentar e beber desses ensinamentos. Paulo, que aceita o convite de Jesus, também como os discípulos, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. E olhando para a vida de São Paulo, somos também convidados no dia de hoje a aceitar esta proposta de Jesus, aceitar o convite, ou quem sabe, este mandato, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Jesus confiou nos discípulos, Jesus confiou em Paulo e Jesus confia em cada um de nós. Ontem vimos que Jesus chamou quem ele quis e hoje chama este que era um perseguidor, para mostrar que Deus confia no ser humano, na sua criatura, e Deus quer o melhor para cada um de nós. Por isso, esse encontro forte de Paulo com Jesus transformou a sua vida. Que o nosso encontro diário com a palavra, com este momento de oração, possa também todos os dias transformar a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.